Irmãos, enquanto elas sentam, eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 28. Jó, capítulo 28. Como na próxima semana, se Deus permitir, o irmão Júnior dará sequência à série de exposições no livro de Tiago, mais especificamente o capítulo 3, versos 13 até o verso 18, onde trata da sabedoria terrena, da sabedoria celestial. Eu pensei que seria útil abordar o mesmo assunto, embora a partir de outro ângulo. Em outras palavras, eu escolhi falar do mesmo tema, que é sabedoria, apesar de partir de outro livro bíblico e enfocar outro prisma. Tudo isso com o objetivo de enfatizar um ensino que é tão importante. Deixe-me dar uma ilustração do que eu estou dizendo, para não parecer que serei redundante de forma desnecessária ou que só quero dar um spoiler do capítulo 3 de Tiago. Pense num templo grego antigo. Vocês que gostam de história como eu, geralmente os templos gregos tinham aquelas colunas e uma espécie de triângulo em cima. Pense nessa entrada num templo grego, onde você tem 6 colunas, e há alguém encostado na primeira coluna que faz uma descrição do que está vendo acerca da entrada do templo. E alguém encostado na última coluna também descreve o que vê. Ambos falam da entrada do templo, só que de focos diferentes, de perspectivas diferentes. Assim também serão com esses 2 sermões, hoje e semana que vem, se o Senhor permitir. E para deixar a conexão da mensagem de hoje ainda mais evidente com a ligação que terá semana que vem com a Epístola segundo Tiago, eu diria que hoje nós aprenderemos como encontrar a verdadeira sabedoria, e semana que vem aprenderemos no que consiste a verdadeira sabedoria. E seguindo o contexto da porção que leremos do texto sagrado, em Jó capítulo 28, eu intitulei essa mensagem como Em Busca da Sabedoria, e eu espero que até o final vocês entendam o porquê de tal título. Feitas essas considerações, quero novamente convidar vocês para irmos a Jó, capítulo 28. É um capítulo extenso, mas muito simples. Nós leremos todo o capítulo e eu quero dividi-lo em 3 partes principais, em 3 sessões. A primeira sessão vai do verso 1 ao verso 11, que fala da grande habilidade dos homens. A segunda sessão, do verso 12 até o verso 22, que trata do enorme fracasso dos homens. E a terceira sessão, dos versos 23 ao verso 28, que fala da singular superioridade de Deus. Vamos ler então a Bíblia e depois orar mais uma vez para ouvir a voz do Senhor. Jó, capítulo 28. Diz assim: Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir.
nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Vamos orar. Querido Deus, te bendizemos nessa noite, Senhor. Tu és digno porque por ti, pelo teu Cristo, pelo bendito Espírito, tu criaste todas as coisas, e todas as coisas por tuas mãos foram criadas. Tu és digno da mais alta reverência, adoração e temor da nossa parte. Que nessa noite o Senhor nos ajude em nossa tolice. Não é sem razão que a tua Escritura nos assemelha a ovelhas, Senhor. Conduz-nos ao bom pastor, então, a tua verdade, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que possamos ouvir tua voz. Lembramos mais uma vez do teu servo, o pastor desta igreja, que está distante, mas damos graças, Senhor, porque tu tens colocado pessoas fiéis para, em seu lugar, com temor, diante do Senhor, pregar a tua palavra. Pedimos que o Senhor guarde a sua mãe e todos os enfermos da igreja ou dos parentes dos nossos membros. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e levanta a luz do teu rosto sobre esta igreja local. Oramos no nome de Jesus. Amém. Jó está em seu último discurso. Estas são suas últimas palavras antes de Deus falar a ele. Primeiro por meio de Eliú, nos capítulos 32 até o capítulo 37, e depois de forma direta, dos capítulos 38 até o capítulo 41. É verdade que Jó, aquele homem de Uz, ainda vai falar até o final do livro, mas ele vai falar somente depois que ele ouvir a Deus. E depois que ele ouve a Deus, ele é um Jó muito diferente. Se você já leu o livro todo, você sabe que antes de encontrar com Deus, Jó multiplica suas palavras e tende a todo momento a justificar a si mesmo. Mas depois que encontra com Deus, Jó fala muito pouco e abomina a si mesmo. E é por essa razão que é dito aqui, então, que este é o seu último discurso, no capítulo 31, no verso 40. Porque veja, lá na frente, depois que ele tem um encontro com o Senhor, ele reage de forma muito tímida àqueles vários questionamentos, aquelas várias perguntas que o Senhor levanta para ele. Enquanto que antes de se encontrar com Deus, ele de forma eloquente enche sua boca para se queixar e para falar diante do Senhor. Lá na frente, depois de se encontrar com Deus, Jó vai dizer no capítulo 40, no verso 4, que te responderia eu? Eu ponho a mão na minha boca. Aqui, antes de se encontrar com Deus, Jó diz, eu não reprimirei a minha boca. Falarei da angústia que está dentro de mim, queixar-me-ei. Capítulo 7, verso 11. Então, por essa causa, mais uma vez, esse conjunto de falas, que se inicia no capítulo 26 do livro, até o capítulo 31, é descrito como o fim das palavras de Jó, ou em outras versões, no capítulo 31, no verso 40, aqui se encerram as palavras de Jó, apesar dele ainda voltar a falar mais alguma coisa à frente. Dito isso, nós dividimos o seu último discurso em duas partes. A primeira delas começa no capítulo 26, que é quando Jó responde Bildade, que era um de seus amigos. Se você já leu todo o livro,
você sabe que há algo muito comum que Jó fala, seus amigos respondem a ele e ele responde aos seus amigos. Isso acontece o tempo todo no livro, tanto com seu amigo Bildade, tanto com seu amigo Zofar, quanto com ele faz. Então, nessa parte aqui, no capítulo 25, Bildade respondeu algo a Jó. E no capítulo 26, Jó responde a Bildade. Essa é a primeira parte do seu último discurso. A segunda parte é uma espécie de monólogo ou considerações finais em que ele dirige-se não somente a Bildade, mas a todos os seus amigos, a todos que estavam presentes diante das suas falas, e essa última parte vai dos capítulos 27 até o capítulo 31. Nós fazemos essa divisão com base nas próprias palavras de Jó, porque veja, no capítulo 26, Jó agradece de modo sarcástico a Bildade, aquele seu amigo, agradece a ele pelo auxílio que Bildade prestou e pela sabedoria que Bildade compartilhou com ele. Veja comigo, capítulo 26. A todo momento, ele usa, os termos que ele usa são no singular, porque ele está falando diretamente com Bildade. No verso 2, ele diz, como sabes, e não como vocês sabem, mas como sabes. No verso 4, ele diz, com a ajuda de quem proferes, ou ainda, de quem é o Espírito que fala em ti, não em vós, em ti, ele está falando no singular, porque ele está se dirigindo especificamente à Bildade. Só que, a partir do capítulo 27, há uma mudança de direcionamento. Tanto é que o capítulo 27, versículo 1, começa com a seguinte expressão, prosseguindo Jó em seu discurso. E agora ele não mais fala somente com Bildade, mas ele fala com todos os amigos. Isso fica reforçado no versículo 5, quando ele não mais usa os termos no singular, mas ele fala no plural. Versículo 5 do capítulo 27. Longe de mim que eu vos dê razão. Que eu vos dê razão. E é nessa parte, na última parte do seu último discurso, em que se encontra o texto que nós lemos. É nessa espécie de monólogo, ou nessa espécie de desabafo, onde ele se despede dos seus amigos, por assim dizer, que está a passagem onde ele, de forma eloquente, faz o que eu chamaria de um elogio à sabedoria. Então, resumidamente, se eu tivesse que sumariar tudo o que estou dizendo, ficaria mais ou menos assim. Capítulo 26, Jó fala bem de si mesmo contra Bildade. Ele está respondendo àquele homem. Capítulo 27, Jó fala bem de si mesmo contra os homens perversos, ou ele também usa os títulos como injustos e ímpios. Capítulo 28, Jó discorre sobre o inestimável valor da sabedoria. E dos capítulos 29 até o capítulo 31, Jó volta a falar bem de si mesmo contra os perversos. Quando eu vi essa sequência, eu fiquei muito intrigado. Veja por quê. Jó está em todas as partes falando bem de si mesmo. Capítulo 26, capítulo 27, e dos capítulos 29 ao 31. A pergunta é, por que Jó, que estava o tempo todo falando bem de si, da sua integridade, da sua inocência, da sua pureza, das suas boas obras, etc., por que ele resolve dedicar uma boa parte do que está falando a fazer um elogio ao que chamamos de sabedoria? E a minha sugestão é essa. Ele faz aquilo porque, por meio daquele discurso, ele quer mostrar para os seus amigos o quanto eles estavam longe da verdadeira sabedoria, porque eles não trataram como deveriam o seu caso. Isso é tão certo que Eliú, que é o mais jovem dentre eles, que fala a partir do capítulo 32, vai dizer que todos eles se calaram, e então é a vez dele falar. Os amigos de Jó não tinham mais o que dizer, não tinham mais argumentos, e o próprio Jó não tinha mais o que dizer. Isso para mim faz sentido, essa sugestão de que Jó está querendo convencer seus amigos que eles não são sábios, por pelo menos 4 razões. A primeira delas, pelo estilo argumentativo, onde era muito comum naquela época, você falar de algo positivo e depois você fala como o seu oponente está muito aquém daquele algo positivo. É o que Jó estava fazendo aqui. Ele faz um discurso eloquente da sabedoria, como nós vamos ver, mas ele está demonstrando de forma implícita como eles estavam aquém desse padrão de serem sábios. A segunda razão pela qual isso faz sentido é que a sabedoria era uma das principais buscas daqueles homens. Se você ler o livro, é uma das palavras mais citadas no livro. É um dos termos chaves do livro de Jó, sabedoria. Para somente contextualizar o que eu estou falando, no capítulo 12,
no verso 2, Jó está ironizando. É uma arte que ele vai se usar o tempo todo. E ele fala o seguinte para os seus amigos. Jó capítulo 12. Na verdade, vocês são o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Já existia naquela época aquele ditado da pessoa que achava que a sabedoria nasceu com ela e vai morrer com ela. Então, uma outra razão pela qual eu acredito que Jó estava tentando dar um banho de sabedoria, por assim dizer, naqueles amigos, era isso. Porque a sabedoria era uma das coisas que mais se trabalhavam nos diálogos entre eles. Um queria mostrar que era mais sábio que o outro. A terceira razão pela qual isso faz sentido é que Jó acabara de forma sarcástica, louvar Bildade. Se você ler o capítulo 26, especificamente no versículo 3, ele fala o seguinte para Bildade, de forma sarcástica: como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria, e como sabes revelar plenitude de verdadeiro conhecimento. Em outras palavras, como você é sábio, meu amigo. Você é uau, você é um gênio. Ele estava ironizando. E a quarta razão pela qual faz sentido a minha sugestão é justamente pelo texto que nós lemos, aonde a pergunta-chave que se encontra nos versos 12 e 20, onde se achará a sabedoria? Ela demonstra de forma implícita que os amigos de Jó não a tinham encontrado. De outra forma, ele não estaria perguntando onde ela estava. Então, chegando agora propriamente ao texto, onde a sabedoria é aclamada e louvada, Jó vai começar falando do que eu chamei da nossa primeira parte, ou a primeira sessão, que é a grande habilidade dos homens. Estamos indo agora propriamente a Jó capítulo 28, dos versos 1 até o verso 11. Os versos 1 e 2, que são o início, é uma espécie de poema onde ele trata dos principais metais que os homens conhecem. Veja, ele diz: na verdade a prata tem suas minas e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Então esse início é uma espécie de poema onde ele trata dos principais metais, todos eles que os homens já tiveram acesso. Ele fala do ouro, ele fala da prata, ele fala do ferro e fala do cobre. Jó afirma que cada um deles tem seu lugar na natureza e que os homens já tiveram acesso a eles. E para obter esses metais, Jó está discorrendo que os homens são capazes de tudo. Eles fazem o que for preciso, versos 3 e verso 4. Olha o que ele diz: os homens põem termo, ou seja, eles acabam com a escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e nas densas escuridades. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes ou esquecidos dos outros homens. O ponto aqui é o seguinte: os homens fazem o que for preciso para ter acesso a esses metais, para ter acesso ao ouro, para ter acesso à prata, para ter acesso ao cobre e ao ferro. Eles escavam muito fundo e percorrem a terra o máximo possível. Se for necessário, eles se retiram para longe dos seus familiares e para longe dos seus amigos, se arriscando, porque veja o que diz o versículo 4. Eles ficam dependurados e oscilam de um lado para o outro. Está falando do risco que os homens corriam, muitas das vezes minerando esses metais, indo atrás deles, porque eram coisas muito preciosas. E então chegamos aos versos 5 e 6, onde diz: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Este é um dos versículos mais difíceis de interpretação, principalmente por causa da tradução do texto hebraico. Mas o que parece aqui é o seguinte: apesar da terra nos conceder mantimento, simbolizado pelo pão, nós retribuímos a ela, ou pagamos a nossa dívida a ela, cavando as suas entranhas. Essa é a linguagem que Jó está usando no versículo 5. Da terra procede o pão, é isso que ela nos fornece. E o que nós fazemos em troca? Devolvemos com fogo, porque desde aquela época, na mineração, usava-se fogo para em busca desses metais. Devolvemos com fogo. E isso faz sentido porque no verso 6, que é paralelo ao verso 5, ele diz: nas suas pedras se encontra safira e a pó que contém ouro. Então o homem nunca se contenta, como demonstra Jó, em apenas sobreviver. Nunca foi assim em toda a história da humanidade. O homem não se contenta em sobreviver. Ele sempre está em busca de algo mais. Ele sempre está em busca
do termo que eu vou usar a partir de Gênesis, da dominação. Você lembra de quando Deus cria o homem e ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre tudo que existe? Então, o homem é esse ser que sempre está em busca de algo mais. Ele literalmente persegue as pedras preciosas, como a safira, e como nós vamos ver adiante, o ônix. O homem atentamente, ele refina o ouro, desvencilhando o ouro do pó, e fazendo de tudo para encontrar esses metais nobres. E veja, os metais nobres como o ouro, a prata, eles eram tão valorizados desde aquela época, que um de seus amigos, o Elifaz, amigo de Jó, no capítulo 22, quando ele está dando um conselho para Jó, ele equipara o buscar a Deus e ter a Deus como um tesouro, pensando naquelas pedras. Veja comigo, se não, Jó capítulo 22, versos 23 até o verso 25. A imagem do ouro e de metais preciosos, de modo geral, são usadas para falar do encontro com o próprio Deus. Jó 22, verso 23, ele faz, acreditando que Jó não servia a Deus de fato, e que tinha caído em algum pecado grave, diz o seguinte: se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, e deitares ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro, e será a tua prata escolhida. Veja como eram valorizados aqueles metais preciosos desde a época de Jó. Ele faz, esse amigo de Jó, está dizendo, olha, se você se converter ao Todo-Poderoso, Ele será o teu ouro, Ele será a tua prata, não comparando a Deus com o metal, mas fazendo uso de uma linguagem onde Deus será a coisa mais preciosa, porque justamente o ouro e a prata eram as coisas mais preciosas naquela cultura. E o curioso é quando nós chegamos ao versículo 7, ao versículo 8, porque Jó não se contenta em pensar nos homens, mas ele agora pensa no reino animal, e ainda pensando nas grandes habilidades dos homens, ou nas grandes conquistas deles, ele vai comparar o homem aos animais. Veja se não, porque toda a busca do homem e a apreciação pelo que é belo e precioso, o torna totalmente diferente dos seres animais, que nada sabem a respeito disso. E é por isso que no verso 7 e verso 8 do capítulo 28, Jó diz, essa vereda, esse caminho de percorrer os metais preciosos, a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão, nunca a pisaram feras majestosas, nem um leãozinho, ou em outras versões, o leão feroz, passou por ela. Veja como Jó está novamente pensando na grandiosidade do homem. O homem não é só grande porque tem a habilidade de encontrar metais, mas agora ele é dito como superior a demais criaturas terrestres. Ele é superior à ave de rapina que voa muito alto, superior ao falcão que voa muito alto, ou a feras e ao leão, porque eles nada conhecem sobre beleza, sobre a busca, sobre honra. Nós, como homens, somos lidos aqui nessa busca por metais, nessa dominação sobre a terra, como a coroa da criação, justamente porque, como eu disse, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que Jó volta a falar das glórias do homem nos versos 8 até o verso 11, quando ele diz, estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes, abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Quando ele diz que os seus olhos veem o que há de mais precioso, ele está pensando no quanto o homem pode admirar beleza, coisa que o animal não é capaz, coisa que o animal, a ave de rapina, o falcão ou o leão e as feras somente vivem por instinto. E eles não param diante de um metal precioso e ficam, uau, que coisa mais linda. Eles não têm esse senso como nós temos. E por isso que Jó está acumulando essa visão de grandiosidade, da habilidade do homem, da capacidade do homem, como um ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como diz no verso 11, o homem é capaz de tapar os veios de água. Em resumo, os homens cavam, os homens mineram, fazem túneis, inventam, descobrem, desviam os rios e todas as demais coisas que vocês podem pensar. De fato, o Senhor atribuiu aos homens desses dons especiais.
dessa capacidade intelectual, dessas faculdades das quais outras criaturas não possuem. E eu imagino que se Jó tivesse nos nossos dias, ele poderia citar tantas coisas maravilhosas que foram inventadas. Talvez ele citaria leis também que foram criadas, talvez ele citaria Isaac Newton, Albert Einstein, por aí vai, Thomas Edison. Você pode pensar em vários que eu não vou lembrar agora. E então nós vemos essa grande habilidade que os homens têm. E tudo está indo muito bem, até chegar no versículo 12, onde há uma conjunção adversativa, muito famosa na Bíblia, que é o mais. O homem faz isso, e o homem faz aquilo, e ele cava, ele tapa os veios de água, e ele descobre o ouro, descobre a prata, mas, versículo 12, onde se achará a sabedoria? E então chegamos à segunda seção do nosso texto. A primeira fala da grande habilidade dos homens. E a segunda, do enorme fracasso deles. Onde se achará a sabedoria? E apesar da sabedoria ser algo abstrato e não palpável, Jó está falando dela como se fosse um metal precioso. Você percebe a linguagem de Jó? O ouro tem seu lugar, a prata tem seu lugar, tudo isso tem como ser buscado e encontrado. Mas onde vai se achar a sabedoria? Ele está pensando na sabedoria como se fosse algo que nós pudéssemos tirar debaixo da terra. Onde se achará a sabedoria? Onde estará o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Agora Jó faz um diagnóstico terrível, mas preciso da nossa condição. Nós somos capazes de encontrar coisas valiosas, mas incapazes de encontrar as mais valiosas. E eu coloquei isso da forma mais simples para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Nas palavras de William MacDonald, o homem demonstra destreza e perseverança em sua busca por metais e pedras preciosas embaixo da terra. Apesar disso, ou mais, nas palavras de Jó, ele não encontra a sabedoria. E a pergunta é muito simples, irmãos. O que vale mais? O ouro ou a sabedoria? A prata ou o entendimento? Vamos deixar que o Espírito Santo responda às nossas dúvidas, demonstrando-nos primeiramente o seguinte: a sabedoria é tão valiosa que ela não pode ser encontrada na natureza. E segundo, a sabedoria é tão valiosa que ela não pode ser comprada nem pelo homem mais rico que viveu nessa terra. Então, em primeiro lugar, a sabedoria não pode ser encontrada em nenhuma parte da natureza. Ela não pode ser assemelhada com ouro, com a prata, com o ferro, nem com cobre, nem com qualquer pedra preciosa. Versículos 13 e versículo 14, não se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Veja, Jó usa de um recurso literário que era muito comum, que é a personificação. É como se o abismo ganhasse vida, o mar ganhasse vida, e eles fossem pessoas, e nós pudéssemos entrevistá-los. E se você chegasse para o abismo e perguntasse, a sabedoria está em você? Não está em mim. Você chegaria então para o mar, aquele vasto mar, a sabedoria está em você? Ele diria, não está comigo. Apesar de serem imensos, não estão com eles. A terra abriga em seu seio vários metais nobres. O abismo possui pedras preciosas. E o mar detém várias maravilhas, mas nenhum deles tem a sabedoria. E eu fiquei imaginando quão fácil seria se a sabedoria fosse algo palpável, como o texto sugere. Se fosse algo tão simples quanto nós buscarmos escavar uma terra e retirar a sabedoria dela. Hoje pela manhã eu estava dando aula para as crianças, e vocês sabem como é que é a imaginação da criança, né? Eu estava falando de Jesus e a mulher samaritana, eu falei, bom, vou mexer com eles. Aí eu falei, já perguntei, vocês já ouviram falar da fonte da juventude? Aí eles, sim, fonte da juventude, sim. Aí eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês baixo, vocês não contem para ninguém. Vocês sabiam que existe? Aí o meu filho, Theo, vocês sabiam que a fonte de juventude existe? Ela só tem outro nome, é a água da vida. E não está no conto de fadas, não pertence a um reino, pertence a um Senhor, que é o nosso Senhor Jesus.
Mas o meu ponto é o seguinte: seria tão fácil, essas histórias da fonte da juventude tornam a coisa tão fácil, porque por mais que você tivesse que viajar várias léguas, tivesse que atravessar oceanos, se você encontrasse uma fonte dessa para viver para sempre, você ia atrás. Você correria esse caminho. Se a sabedoria fosse algo palpável, algo concreto em que você pudesse segurar em suas mãos, você percorreria o caminho que fosse preciso. Porque, deixe-me perguntar, quantas vezes, por falta de sabedoria, você tomou decisões na sua vida e você foi prejudicado e pecou e aquilo acarretou consequências que você lida com ela até hoje? Quantas vezes? Quanto de nós não teríamos poupado, muitos dos nossos até, por nossa falta de sabedoria? Que digam os pais, que digam os líderes. Então, quem dera fosse algo fácil, mas a busca é mais difícil, não é algo simples. A sabedoria não pode ser encontrada no fundo da terra, no fundo do mar. E em segundo lugar, como eu disse, ela não só não é encontrada na natureza, mas a sabedoria não pode ser comprada. Versículos 15 até o versículo 19. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em campo dela. E Jó então começa a listar um bocado de coisas que poderiam ser pensadas como moeda para trocar pela sabedoria. O seu valor não se pode avaliar nem pelo ouro puro de Ofir, algo muito raro, nem pelo ônix, nem pela safira, nada se iguala, ela não se trocará por joia de ouro fino, ela faz esquecer o coral e o cristal, a aquisição da sabedoria é melhor que o das pérolas. Foi lido aqui em Provérbios capítulo 8, ela é muito superior aos rubis. Como buscar é trabalhoso, os que não buscam poderiam comprar, se ela fosse algo comercializada, mas não é. E por isso, novamente, o nosso problema é que ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida por nenhuma quantia. Veja, Deus dispôs sua criação de tal modo que os homens fizessem negócios e pudessem comprar e vender muitas coisas, menos os seus dons. Diga-me um dom do Eterno em que ele colocou à venda. Em alguma parte da história, em algum momento da história. Você lembra de Atos capítulo 8? Quando aquele homem Simão quis comprar o poder do Espírito Santo? Você lembra qual foi a resposta de Pedro? Pedro responde, Atos capítulo 8, verso 20 e 21. O teu dinheiro, Simão, seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Dons de Deus não se vendem, dons de Deus não se compram. E aqui se encaixa a sabedoria. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E isso vai pesar sobremaneira sobre todos aqueles que tentaram comercializar a fé das pessoas. Os dons de Deus não se vendem. Deus dispôs a sua criação para que os homens fizessem negócios com várias coisas, menos com os seus dons. E é porque a sabedoria não pode ser encontrada, e é porque ela não pode ser comprada pelos homens, que Jó volta a perguntar no versículo 20, de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? E ele responde, está encoberto aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Você lembra no livro de Jó, que Jó tem uma mudança, como eu já disse. Antes de ele encontrar Deus, ele fala de uma maneira. Depois que ele tem um encontro com Deus, ele fala de outra maneira. E antes de encontrar a Deus, ele conhecia Deus de um jeito. Ele conhecia Deus pela sua fama, falar. E ele diz que depois ele conheceu de outra forma. A mesma coisa é o abismo e a morte, dizendo no versículo 22, olha, nós ouvimos com os nossos ouvidos a fama da sabedoria, mas não podemos dizer que detemos ela para poder passar para os homens. Os homens podem cavar e nunca vão poder chegar a ela. Por quê? Porque Deus dispôs as coisas dessa maneira, se Ele pode fazer as coisas como Ele quer. Obviamente pela resposta de que não está em nosso poder nem na criação como um todo fornecer ela, porque é um dom de Deus.
Não só os homens que vivem aqui embaixo, mas mesmo as aves que voam no céu, como a ave de rapina que foi citada, o falcão, desconhecem a origem da sabedoria por uma resposta muito simples. Ela não surge aqui, mas surge no céu. E eu vou deixar isso para Tiago, capítulo 3, semana que vem. Ela não pertence às criaturas, mas ela pertence a Deus. E assim nós somos levados à nossa última e terceira parte do texto, que vai dos versos 23 até o verso 28. Que fala da superioridade de Deus, que fala da singularidade de Deus. Verso 23, Jó diz: Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar. Não são os homens, não são os animais, não é a natureza, é Deus que sabe o caminho. É Deus que conhece o lugar. Enquanto o homem é incapaz de encontrar a sabedoria, Deus sabe o caminho exato até ela. E Jó nos dá um motivo. Ele diz no verso 24: porque ele perscruta até as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Ou em outras palavras, para usar um termo teológico popular, porque Deus sabe de tudo, porque Deus é onisciente. Ele perscruta as extremidades da terra, cada parte dela. Ele não é como o homem que tateia e que procura sem saber o que vai encontrar. Ele conhece cada parte, ele criou isso tudo. E ele também vê o que há debaixo dos céus. Ele é onisciente. E a onisciência divina nos fala do fato de que Deus não aprende nunca sobre nada. Deus sabe sempre sobre tudo. Deus é incapaz de aprender nesse sentido. Ele não tenta se conformar a um padrão, Ele é o padrão. É isso que nós pensamos pela onisciência, por saber de todas as coisas. E porque Deus tem esse conhecimento absoluto, perfeito, Ele é um Deus todo sábio e sempre sabe o que faz. Inclusive quando Ele esconde algo tão valioso quanto a sabedoria de nós. Como se dissesse: venham até mim para poder ter acesso a ela. É como Jesus falando com a mulher: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu lhe daria da água da fonte da vida. Foi pensando nessa sabedoria de Deus perfeita que A.W. Tozer diz o seguinte: eu não quero ser enfadonho, mas apenas ouço essas palavras. Há uma sabedoria secundária que Deus concede em certa medida às suas criaturas para o seu próprio bem. Mas a sabedoria de qualquer criatura, comparada à ilimitada sabedoria de Deus, é pateticamente pequena. Por esse motivo, o apóstolo Paulo acertadamente se refere a Deus como o único sábio. E parece, quando eu estava estudando isso, que os portais do paraíso se abriram para mim. Eu já havia lido em Romanos 16, em outra parte, Deus, o único sábio, e eu fiquei me perguntando, por que essa expressão único sábio, se Ele compartilha da sua sabedoria com as outras criaturas? Porque há um sentido em que quando nós comparamos a sabedoria das criaturas com Deus, é como se todas elas fossem absolutamente sem sabedoria, até quando recebe do Senhor. De tão sábio, tão excelso que Deus é. O que Tozer quis dizer, o que as Escrituras quiseram dizer, é que somente Deus tem a sabedoria em si mesmo, enquanto nós a temos por sua causa. Assim como a luz não reflete luz própria, a lua, não reflete luz própria, mas ela reflete a luz do sol, assim também nós refletimos a sabedoria que nasce em Deus e não a sabedoria que nasce em nós mesmos. Se temos verdadeira sabedoria, não é porque a encontramos, não é porque a compramos, mas somente porque Deus a concede para nós, e dessa forma, nós ficamos completamente à sua mercê. Vocês entendem o que é isso? Você está à mercê de Deus. Se Ele não quiser ser gracioso com você, você está completamente arruinado. E veja, eu não sei quantos de vocês já pararam para meditar nisso. Deus não é obrigado a ser gracioso. Considere isso por um instante. Nós falamos da graça de Deus, da graça, Ele não é obrigado a ser gracioso. Ele é gracioso simplesmente porque quer. Para Ele ser perfeito, Ele não é obrigado a ser gracioso. Ele poderia ser somente um Deus justo, e Ele seria perfeito. Mas Ele é justo e gracioso ao mesmo tempo.
Veja que maravilha dele poder então nos convidar para ter acesso a esse dom dele que ele chama de sabedoria. Porque foi na criação que Deus se revelou gracioso em compartilhar dessa sabedoria conosco, e nós chegamos aos últimos versículos, versos 25 até o verso 28. Quando Jó diz: quando Deus regulou o peso do vento e que fixou a medida das águas, quando ele determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Vejam como Deus é gracioso. Ele não só conhece a sabedoria e sabe o caminho até ela, mas ele manifesta aos filhos dos homens. E ele manifesta especialmente aos seus filhos. Deus, em sua graciosidade, revela-nos a sabedoria que só ele conhece. Ela está estampada no vento, nas águas, na chuva, como diz Jó, nos trovões. Quanta sabedoria há nas obras de Deus. E é por isso que nós lemos, por exemplo, no Salmo de número 8, quando o salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Deus compartilha da sua glória conosco. Deus demonstra a sua sabedoria para nós. Em outra parte, em outro salmo, Salmo 104, verso 24, o salmista diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Vejam como Deus é gracioso. Vejam como um simples texto, falando de sabedoria de forma poética, nos remete à graça de Deus, ao Evangelho, ainda que de forma implícita. Deus espalhou sua sabedoria por todo o cosmos. Não há como você virar de costas e não esbarrar com a sabedoria de Deus. Pense no reino animal, considere o reino vegetal, considere as estrelas, os astros da galáxia, considere tudo, considere o menor ser, considere você. Se você, como salmista Davi, no Salmo 139, considerar o seu corpo, você vai ficar assombrado com a sabedoria de Deus. O que diz Davi? Salmo 139, verso 14: graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Quando Davi orava para si, ficava espantado com tamanha sabedoria de Deus que foi impregnada dentro dele. Mas a revelação de Deus acerca da sua sabedoria nas suas obras é apenas uma parcela dessa revelação. Porque nós temos uma revelação ainda mais forte, ainda mais contundente, que não está na sua criação, mas na sua palavra, que é o último versículo do texto. Ele não só demonstrou e manifestou, comunicou sabedoria, colocando leis para a chuva e para o vento e para os trovões, mas principalmente por meio da sua palavra, por meio da sua voz. Quando nós lemos no verso 28, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Se só encontramos a verdadeira sabedoria quando tememos a Deus, antes de fazê-lo, antes de temermos a Deus, somos os mais ignorantes, os mais tolos, e nem podemos falar acerca de começar a ser sábio. É por isso que eu amo Provérbios, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tememos a Deus, nós nem começamos a ser sábios. E lembre-se que se nós começamos a temê-lo, não somos de todos sábios. Jó é um exemplo perfeito disso. Por isso a Bíblia, mais de uma vez, faz uma distinção entre alegar ser sábio e ser sábio de fato. Entre uma espécie de falsa e verdadeira sabedoria. Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que não servem a Deus, os incrédulos, eles alegam ser sábios. Eles acham que estão tomando o melhor caminho para a sua vida e o melhor destino para a sua alma, mas eles só são sábios segundo este mundo. Ou seja, para Deus, essas pessoas que alegam ser sábias são as pessoas mais tolas que existem. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 ao verso 20, Paulo diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto
para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. São os sábios segundo este mundo. Mas como repetidamente nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 2, dos versos 4 e 5, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É impossível ser sábio sem temer a Deus, porque a sabedoria nada tem a ver com aqueles que não temem, com os incrédulos. Esta é uma verdade eterna e Deus quer nos lembrar dela nessa noite. Por isso eu vou encerrar com algumas aplicações muito simples, que estão implícitas em tudo que eu disse. Primeira aplicação: se como homens somos capazes de morrer em busca de metais preciosos, o que não devemos fazer para encontrar a verdadeira sabedoria? Há algum esforço que façamos que possa ser muito? Há algo que eu fico me pensando, e é fruto de um livro que eu li uma vez de Ryle para os jovens, que é um homem nos seus últimos dias, relembrando toda a sua vida e pensando no seguinte: eu vivi demais para Deus, eu me dediquei demais, eu me esforcei sobremaneira. Alguém consegue imaginar um homem desse se existe? É sempre o oposto. Eu orei pouco, eu fiz pouco, eu me esforcei de menos, eu busquei sabedoria de menos, eu clamei e orei por sabedoria de menos, eu achei que eu era sábio, e eu achei que somente um pouco de tempo no cristianismo me deu uma espécie de diploma, onde eu poderia tomar as minhas decisões. Mas Deus e a sua palavra nos interrompem e mostram a nossa tolice, e Deus nos diz: onde se achará a sabedoria? No temor do Senhor, em me temer, em me conhecer, em conhecer a minha pessoa. Segunda aplicação: se apesar de nossas grandes habilidades, fracassamos em temer a Deus, devemos reconhecer quão pecadores somos, a despeito das nossas maiores façanhas. Houve um escritor que já faleceu, e ele disse uma coisa muito interessante: na medida em que eu sou homem, sou a principal das criaturas. Na medida que eu sou um homem, sou o principal dos pecadores. Esse é o paradoxo do homem. A principal das criaturas, a coroa da criação, e o principal dos pecadores. Não se perca nas suas grandiosidades. Conheço muitos idosos com cabelos grisalhos, a quem respeito, que quando vamos conversar sobre a vida, tudo que eles têm a dizer a mim são as suas façanhas, são os seus atos. O que adianta grandes coisas sem a verdadeira sabedoria? Terceira aplicação: se Deus é superior de modo singular e só Ele conhece o caminho da sabedoria, como podemos ignorá-lo ou tratá-lo como se Ele fosse um de nós? Essa é a acusação especial de Deus no Salmo 50, verso 21, onde Deus diz para o pecador: eu vou te arguir, você pensava que eu era como tu, você pensava que eu era um de vocês. Deus não é como nós. E é sempre bom lembrarmos disso, e é sempre bom os pregadores enfatizarem isso. Deus não é como nós. Onde se achará a sabedoria? Qual o lugar do entendimento? As aves não conhecem, um abismo não conhece, um homem não conhece. O que Jó responde? Deus conhece o caminho. Deus sabe. Ele é Deus, não é como nós, definitivamente. Por isso não podemos pensar nele como um de nós. E é por isso que é tão importante a oração na caminhada cristã, a leitura bíblica na caminhada cristã, porque dessa forma você não despreza o conselho dele, dessa forma você não ignora os avisos que ele tem para você. Como você me prova? E agora eu já estou entrando literalmente em Tiago, vou para a prática.
Como você me prova que você segue os conselhos de Deus, os conselhos sábios do teu Deus? Colocando em prática, demonstrando por obras. Você quer mostrar que você é uma pessoa sábia? Não seja como os amigos de Jó, que baseavam a sua sabedoria na idade, na experiência, no conhecimento, no acúmulo de verdades. Mas prove no caminhar com Deus. Não permita que a religião do domingo faça com que você esqueça o Senhor de segunda a sábado. Você imaginaria um casal que só se encontrasse aos domingos? Domingo o casal vai andar de mão dadas pela cidade o dia todo, mas de segunda a sábado eles nem se falam. Esse é o cristão que não tem compromisso e que não está diante de Deus durante a semana. Ele acha que é simplesmente normal ignorar os conselhos do seu Deus, a sabedoria do seu Deus, durante toda a sua semana. E quando chega no domingo, ele se prontifica, abre a sua Bíblia: Senhor, fala comigo, eu tenho tantas decisões a tomar. Mas nós o ignoramos a semana inteira. Duas palavras finais. Primeiro, a você que é ímpio e que é um não convertido, a você que não veio à fé em Cristo, a sabedoria não nasceu e a sabedoria não morrerá com você. Portanto, venha a Cristo, a sabedoria em pessoa, e tema a Deus, ou senão você morrerá como um tolo, escolhendo o pior destino, as piores companhias e a pior das sentenças eternas para a sua alma. Não seja mais sábio que o Espírito Santo. Se ele disse que o temor do Senhor é a sabedoria, ele está dizendo o que ele quis dizer: o temor do Senhor é a sabedoria. E aquele que não começou a temê-lo não é sábio. Não importa o quanto os homens o estimem, não importa o conhecimento que a pessoa acumule. Segunda palavra para nós cristãos: de novo, a sabedoria não nasceu com você, cristão, e ela não vai morrer com você. Portanto, não se mova à parte do teu Senhor, porquanto Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, incluindo você. É por isso que você tem de consultá-lo. Não deixe de orar e ler as Escrituras, que são a essência do temor a Deus, de um temor reverente, sincero e obediente ao Senhor. Por mais animado que você esteja, por mais triste ou sofrido como Jó, talvez, não sei. Veja, Jó julgou que os seus amigos não eram sábios, mas ele o tempo todo achava que ele era. Até que no capítulo 38 do livro de Jó, aparece Deus. E como é que Deus começa as suas perguntas a Jó? Veja o que Deus diz. O Senhor, por meio de um redemoinho, respondeu a Jó, capítulo 38, versos 1 e 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, sem sabedoria? Talvez você, como Jó, seja um cristão sincero e um cristão fiel, que está passando por um momento difícil e que está falando coisas que não deveria falar, que está se excedendo e que está achando que os outros não são sábios, mas que você é. Cuidado, para não ter o mesmo diagnóstico da parte de Deus. Deus não só reprovou os amigos de Jó, mas reprovou a Jó também. A maravilha em Jó é que Jó, por ser um dos filhos de Deus, um de seus servos, foi refinado como pela fornalha da aflição e foi totalmente transformado num novo homem, como nós devemos ser. Então cuidado para não falar contra Deus palavras sem conhecimento, sem sabedoria. Portanto, como você deve entender tudo isso? Como é que eu vou resumir a mensagem dessa noite? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus terá o prazer de conceder sabedoria a você, porque pertence só a Ele. É um dom dEle, que Ele não dispôs na natureza, que Ele não dispôs para ser comprado, mas que todos que vão a Ele em fé podem obter por meio de Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Eu não sei, Senhor, quantos e quais dos meus irmãos precisam tomar decisões diariamente, frequentemente, acerca de coisas que não têm clareza na Tua vontade.
Ó Senhor, que eles possam encontrar ânimo e estímulos grandes a partir do que diz Tiago, capítulo 1, verso 5. Que o Senhor dá liberalmente tua sabedoria. Não permita, Senhor, que sejamos tolos por querer, por negligência. Ajuda-nos a recorrer à verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do céu. Nos ajuda, Senhor, não somente a ir atrás das coisas que se acabam, como os metais, como as pedras. Não admirar somente a beleza disso, mas muito mais que isso, dos teus dons. Ajuda-nos, Senhor, a ter um espanto e maravilhar-nos não somente com a tua criação, mas com a tua palavra. Ajuda-nos a maravilhar-nos com o temor do Senhor, que possamos nos deleitar nisso e aprender que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria e o apartar-se do mal, o verdadeiro entendimento. Ajuda-nos, Senhor, de tal modo que as pessoas percebam que fomos ajudados, que não podemos seguir sozinhos. Oramos no nome de Jesus. Amém.